Ó, lá apareceu, ó, gravando para você. Muito bem, deixa eu me ajeitar aqui, né? Tô meio chonga. Olá, boa noite. Eu estou aqui para entrevistar, vou fazer assim, entrevistar a minha irmã, Nara, e a gente vai tentar discorrer uma entrevista bacana, interessante, para que, enfim, que seja interessante, né? E eu devo admitir que, que o nosso roteiro ele foi montado pelo ChatGPT, e aí vocês aí no final, se quiserem, podem comentar se essas perguntas foram interessantes ou não. E Nara, eu acho que tem muito espaço para lá de Sugerir. ti. Eu acho que essa câmera tá não. Mas é porque tu consertou a porta do quarto. Tu quer que eu venha pra cá? Tu quer que eu Não, venha? tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pois corta ali. Depois a gente faz. Mas não vou editar muita coisa aí, não. Muito bem. Eu também devo ressaltar que a gente está testando o né? Meu microfone de lapela aqui, Nossa, comunista. que veio com dois microfones e para testar se o áudio fica bom também, né? Em relação ao vídeo e tudo, se fica bom. A gente vai estar preparando outros vídeos, outras coisas aí para entreter o povo. Então vamos lá. Minha irmã Nara, formada em letras pela Universidade Federal do Estado do Pará, Língua portuguesa língua portuguesa e literatura. e literatura. Eu lembro que foram anos muito sofridos, né? Que a Nara estudava em Bujaru. Era final de semana, né? Isso. Era os finais de semana e todo final de semana era uma tristeza, era uma choradeira, era um desespero, mas Deu tudo certo. deu tudo certo ao final e conseguiu terminar essa graduação aí, licenciatura, né? Isso. Licenciatura em letras com especialização, especialidade? Não tem especialidade nenhuma. É só licenciatura em língua portuguesa. E como é que entra esse negócio de letras no meio? O que é letras e português? Porque é letras, língua portuguesa. Existem cursos de letras, letras espanhol, letras alemão, letras francês. O curso de letras é do Instituto de Linguagens e Comunicações e tu estuda a linguística por trás, né? E aí vai gramática, linguística e literatura. Não sei nos outros cursos de como é que funciona, né? Mas acredito que seja a mesma coisa. Literatura alemã, eu acho. Literatura francesa, enfim, tem essas três vertentes aí dentro do curso. Gramática, linguística e literatura. Aí cabe dentro de letras, né? Muito bem. Mas sim, vamos aproveitar esse gancho, né, sobre faculdade, sobre universidade. Como que, como que foi essa trajetória aí? Quantos anos é o curso de letras? Bom, são 4 anos, é uma licenciatura. O meu se estendeu por mais um tempo por conta de uma baixa. Teve a pandemia que dificultou, enfim, o estudo mesmo. E foi nesse momento em que eu abandonei meu TCC, consegui fechar todas as disciplinas, terminei a disciplina no período certo, mas o TCC eu tive que esperar 2 anos até a universidade conseguir um orientador para mim, para eu conseguir terminar, me formar, porque só faltava o TCC. Então, eu terminei as disciplinas todas em 4 anos, mas esperei mais 2 para terminar o TCC. 2 anos a mais? Uhum. Foram 6 anos. Foram 6 anos minha graduação. Essa graduação era só 4 anos, a de letras? Eram só 4 anos. Mas como eu abandonei o TCC, aí até ir atrás de um orientador disponível. Nessa época estava tendo aqueles cortes de verba na universidade, então tinha que encontrar
não sei, eu acredito que um orientador barato, não sei. Mas, inclusive, os TCCs foram feitos em duplas, né? Porque não tinha orientador, a universidade não estava pagando um orientador para cada pessoa. Então, uniram Mas os alunos peraí, que sobraram. um orientador de TCC, ele não pode ser orientador de vários alunos? Pode. Mas aí eu não acredito que o trabalho dele é maior, né? Eu acho que ele, como estava tendo corte de verba, se a universidade fosse pagar ele pagaria por aluno. Uma vez que os dois alunos estão fazendo o mesmo trabalho, ele está orientando o mesmo trabalho. Então, ele pode orientar várias pessoas ao mesmo tempo, mas a universidade está pagando por orientação, né? Ele está orientando duas pessoas, mas duas pessoas estão desenvolvendo a mesma ideia, então. Ah, tá, entendi. No caso, ele pode orientar várias pessoas, mas nesse caso ele está orientando duas pessoas para um mesmo trabalho. trabalho. No caso, ele está orientando um trabalho, né? Que é o mesmo assunto. Então, se tiver 5 pessoas participando do mesmo assunto. Entendi. Inclusive o meu, né? Não sei se isso é de agora, mas parece que pode até 3 pessoas fazer o mesmo. Um trabalho de conclusão de curso, né? Pode ser feito por 3 pessoas até. E tem o negócio dos artigos, porque a gente pode substituir, né? Se eu fizer um artigo e eu conseguir publicar, parece, numa revista. Tu pode acreditar como trabalho de conclusão de curso. Sim, tem isso também. E nesse pode entrar até 6 ou 7 pessoas no... Não, minto. Para a produção do artigo científico, pode entrar até 7 pessoas, parece, incluindo o orientador. Mas se for para publicar e acreditar, é no máximo 3 pessoas. É isso. Pois é. Tem gente que tem o artigo, acredita, mas ele pode optar por defender ou não fazer a apresentação. Né? Uhum. Tem isso pode também, não quero fazer. Muito bem, vamos lá. Continuando, né? Vamos falar um pouco sobre a sua rotina, né? Como que é um dia típico, assim, para ti? Um dia comum? Não, basicamente, meus dias são quase todos iguais. Levanto de manhã, trabalho, chego em casa, durmo a tarde inteira e de noite eu durmo de novo. E acordo cansado de manhã. Mas a senhora viaja bastante, né? Tá reclamando aí. Eu tenho meus dias são todos iguais para quando um é diferente, é totalmente diferente. Porque dentro de Concórdia, os meus dias são todos iguais. Aí quando eu viajo, tem uma vida dupla. O que faz nessas tuas viagens aí? Além de andar de bicicleta. Tava vendo o resumo do meu mapa no Strava. Aí ele diz: lugares em que você andou de bicicleta. São Paulo, Concórdia do Pará, Belém. E eu doido pra pedalar em Fortaleza, que era pra acrescentar mais um mapa, mas não deu certo. Tu andou de bicicleta em São Paulo? Sim, lá no Ibirapuera. Tu alugou a bicicleta? Uhum. Aquelas laranjinhas do Itaú? Não, é dentro do parque. É uma coisa de bicicleta lá dentro do parque, mais verdinha. Eco Bike. Tá, eu acho que eu já vi. Aí tu botou o Strava lá pra dizer que eu tava lá em Roda de São Paulo. O Strava faz aquela gravação do mapa que nem o Andrei posta? Que ele dá um 3D, que ele fica aparecendo? Faz, mas é só o Premium que faz isso. Eu tive 30 dias de Premium, né, que eles te dão pra tu experimentar e aí é bem bacana, mas... Enfim, mas é caro? Não comprei, nem sei qual é o valor. Será que o Andrei Praga? Será que essa praga paga? Será que o Andrei paga ou será que é outro aplicativo? Porque ele fica bacana. Às vezes ele vai para Mosqueiro, né? Sai de Belém para Mosqueiro, aí ele liga o aplicativo, não lembro se é Strava. Ele liga o aplicativo e vai embora. E
Nada, sabe o que eu esqueci? A gente podia botar um cronômetro, né? Eu tenho uns vídeos salvos da época que eu tava com um premium. Depois eu te mostro. Fui andar lá no Tinga. Foi um dia bem bacana aqui. Andei por umas trilhas lá. Nunca tinha andado. Só dentro do parque mesmo, assim, naquela parte construída, né? Hum. Bom, eu vi. Quanto tempo mais ou menos a gente já tá de entrevista? 10 minutos. Olha o tanto de mosca ali. Tô com medo de derrubar esse chibio aqui. Vou botar aqui, ó. Mas... Muito bem. Dia típico da Nara é da aula. A primeira coisa que tu faz quando acorda? Abre o olho. Urinar. Quando eu acordo, eu abro o olho. O outro disse. Abro o olho. Mas... Bom, como nos dias úteis eu olho logo o relógio para saber que horas são. Mentira, porque tem alarme. Mas eu olho. Não sei, acho Tu que. acorda antes do alarme? Sim. E eu, às vezes, eu não durmo com o celular na cama, não gosto. Mas se eu acordar antes do alarme, eu faço? Pego o celular e levo pra cama. Só para quando começar a tocar, eu não ter que pular desesperada, porque não tem coisa mais horrível do que o cara levantar num susto. E eu deixo ele do meu lado, aí ele começa a tocar, aquele que vai, né, aumentando gradualmente, então não me assusta. Eu vou e desligo ali e fica rolando lá mais uns 15 minutos. Naquela Que é o roleta normal russa de do todo sono. mundo, né? Todo mundo Roleta faz russa isso. do sono, né? Olha, ultimamente... Não, na verdade, o meu sono, ele varia bastante, né? Eu tenho aquele ciclo estranho do sono. Vareio. Varia. Vamos começar pelos dias normais, em que, sei lá, 10 horas da noite eu já tô com sono e vou e durmo. Aí eu durmo 10, 11 horas da noite e quando dá 6 horas da manhã, meu alarme ele é 7h15. 6 horas da manhã, eu já tô acordado. 6 horas, 6h15, 6h30. E teve uma sequência de uma semana inteira em que era certinho, 6h14. Então, acordava todos os dias, 6h14. Não tinha nada, não tinha barulho, não era alarme, não era nada. Era só pim. Você olhava, pegava o celular. Era 6h14. orgânico, né? Uhum. Aí depois vai despirocando tudo, né? Vai mudando. E aí tem dias em que eu não consigo dormir mais à noite, só consigo dormir durante o dia. Mas pelo menos tem uma vantagem ultimamente que eu pelo menos não fico morrendo de sono o dia inteiro. Eu tenho sono durante o dia, mas eu consigo desenvolver as minhas tarefas, né? Durante o dia sem ficar bocejando e morrendo. É óbvio, nas pausa do almoço eu durmo por uns 40 minutos, 1 hora e sigo a vida. Coisa que não acontecia antigamente. Se eu não dormisse durante a noite, eu não conseguia fazer nada durante o dia. Eu queria morrer o tempo todo. Eu ia trabalhar morrendo de sono, ou então eu nem ia trabalhar, ou não ia estudar, enfim, é um negócio terrível. Mas acho que por conta das vitaminas, né, da creatina, dos exercícios físicos, isso é muito bom, inclusive eu recomendo. Para quem tem problema com sono, para quem tem essa falta de disposição. Exercícios físicos pode ser caminhada, pedalada, corrida, Dança. vitamina... Para quem consegue, né? Eu tenho 2 pernas esquerdas, se eu começar a dançar a escada eu caí. Faz os exames, vê como é que tá a questão da vitamina e vitamina no rabo. Principalmente após os 30 anos. Isso. Creatina, que tem muito estudo, muita pesquisa agora, né, sobre essa questão da creatina, e eu considero que é uma coisa muito interessante, muito boa, né, para o cérebro, para os músculos e tal. E para quem tem mais de 30 anos, né? Nos 30 a mais, tem que começar a repor um monte de coisa. Pois é, então, isso. Então, eu acho que por conta dessas coisas, e também, o detalhe, é bom também, né? Eu não faço muito, mas diminuir açúcar ou zerar, é muito difícil, eu acho, para quem, principalmente para quem é muito acostumado a comer açúcar.
diminuir ou zerar o açúcar e gorduras, né? Essas coisas. Gordura, por exemplo, a gente não zera, mas dá uma diminuída e tal, porque essas coisas, acho que há um desgaste do organismo muito grande para metabolizar tudo isso, parece que é muito pesado, parece que tudo cansa. Os músculos cansam, o cérebro cansa, então eu acho que esses detalhezinhos é muito interessante para ter mais disposição, né? Isso explica a sonolência após as refeições, né? Que o corpo gasta energia para processar, fazer a digestão. Isso. Muito bem. O que não pode faltar na sua rotina? Café. Não, pior que eu sobrevivo sem café. Eu também não sou muito ligado em café, não. Às vezes, se eu não. De manhã, se eu acordar e eu não. Por algum motivo, não encontrar café feito, mentira. Se não der tempo de fazer, se Não, é tomar, assim, se ela chegar e não encontrar café feito, ela não faz. Não é que ela não precise. É porque a preguiça é maior, né? Igualmente a mim. Eu, mano, fazer um café, só não vou fazer. Não, mas tem aquele dia. Eu sobrevivo sem. Eu preciso de um dia que eu diga, eu preciso de café. Aí eu vou fazer, não quero nem saber. Mas a maioria das vezes tá tudo ok. Pode fazer isso aqui na internet. O quê? Cuidado. Mas sim, tu não respondeu. Qual é o que não pode sim. faltar? Eu acho que música. É meio clichê, mas mentira também. Eu sobrevivo o dia sem música. Depois dos 30 anos eu descobri que eu sobrevivo sem música. Não passo mais de 3 dias sem eu queria ser mais ligado em música. Eu sou muito ruim Eu já em música. fui muito. Eu acho que, não sei se é a idade ou se são as decepções amorosas ou as decepções da vida de modo geral. A gente vai, sei lá, acho que eu gostava mais de música quando eu era mais jovem, né? Mas eu não sou muito ligado, não. Eu escuto qualquer coisa. Mas não é questão de não sei, porque música já foi um combustível, assim, vou lavar uma louça e ver que é porque eu não faço mais isso. Vou lavar uma louça, vou fazer uma faxina, vou mexer em alguma coisa no quarto, vou pintar, vou escrever, botar música. Hoje, mas eu sinto que eu me desliguei das artes em geral. Eu já fui muito mais de assistir filme, já fui aquela pessoa que ia pro Facebook fazer resenha. Hoje em dia nem consigo mais organizar uma ideia. Até para contar de um filme para um amigo, eu me embanando nas ideias, né? Desenvolvo uma coisa linear. A música também já não consumo tanto. Eu me liguei mais na leitura, mas ainda não me considero uma booksten, uma devoradora de livros. O que é booksten? Booksten é gente fanática, que vive o livro, né? Que lê sempre, que consome muito. Leitor voraz. Outra coisa, quando começa esses assuntos, acho engraçado, a gente nem parece irmão, né? Porque livro, meu amigo. Eu só li um livro toda a minha vida, que é aquele que tá lá em casa, que eu te emprestei. Tu nem leu esse livro, leu? Nem peguei, nem trouxe pra cá. É o Príncipe, né? Não, eu já li o Pequeno Príncipe do... Não é o Príncipe, é o da Ana Beatriz Barbosa, o Mentes Perigosas. Mora ao lado. O Psicopata Mora ao Lado. Inimigo mora ao lado. Eu li esse livro, eu acho que porque na época eu convivia muito com pessoas assim, né, com aparências de psicopatia, ou não vou dizer psicopatia, mas pelo menos de um narcisismo, né? De um narcisismo aparente, não vou dizer extremo, mas um narcisismo ali, uma pessoa que sobressalente, que não se importava muito com as outras pessoas, que não sempre era muito o que ela queria, enfim, muito egoísta. E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre essas coisas, e foi quando eu vi a entrevista dela no programa do Jô, que ela estava lançando esse livro, isso lá em 2012, eu acho. E também foi quando ela também, na época, era a época também que estava, não sei se era lançamento, mas foi próximo ali do lançamento daquele filme do Precisamos Falar sobre o Kevin, que era um
filme sobre a psicopatia, né? Como que funciona na infância e tal. Devo não, né? Quem sou eu, mas assim, tem alguns pontos, não vou falar aqui agora, até porque eu nem lembro, mas eu lembro que tem alguns pontos no livro em que eu particularmente não concordo. Eu não sou, né? Um Não sou especialista, um pesquisador. mas eu observo muito, né? As pessoas, eu os pesquiso bastante e realmente algumas coisas eu não concordo. Talvez precise de uma pesquisa um pouco mais aprofundada, mas tem algumas coisas assim que eu acho um pouco técnico demais da parte dela, sabe? Parece que ela é muito bitolado no que foi escrito na literatura e menos moldado na pesquisa realmente com De as campo, pessoas. experiência com as Isso. pessoas. E inclusive o filme, né? O filme ele tem uma certa contradição. Ele leva a história do menino que nasceu psicopata e tanto que lá pela adolescência ele comete o crime, né? Lá e é condenado e tal. Só que no final do filme é como se houvesse um tipo de redenção que também é meio contraditório em relação à visão em relação à visão científica do psicopata, né? Em relação à visão psicológica do psicopata, porque inclusive a Ana Beatriz Barbosa fala que o psicopata não tem cura, né? A psicopatia não tem cura, que a melhor coisa que você pode fazer em relação a um psicopata é se afastar, né? No caso do Kevin, né, dessa última cena eu não compreendi, não aproveitar para perguntar, porque parece que ele tinha uma motivação para fazer aquilo e ele tenta deixar isso para a mãe. Tem essa ideia? Tipo assim, eu acho que tem uma frase que ele pergunta, ele deixa para ela, tipo, você não entendeu? Como assim não entendeu o que eu fiz? Ele fala para ela, Não sei se ele fala, ou ele se. Assim, a memória que eu tenho significativa, né? O significado que ficou para mim. De que ele fez por causa dela, ou. Enfim, parece que tinha uma motivação além de só o fato dele ser psicopata, como se ele quisesse atingir. tem, o filme ele traz uma ideia de que a criança, de que poderia ser culpa dela, entendeu? Uhum. De que a criança já tinha sentido isso desde o ventre, que ela não Uma queria. rejeição da parte dela. Isso, é uma rejeição da parte dela, porque ela tinha sonhos, né? Ela era jovem, ela era, tipo assim, meio vida louca, né? Pelo que aparenta, ela gostava de festas, de viagens, de arte, de não sei o Inclusive, eu acho que quê. quando a gravidez acontece, ela tá no meio de uns planos assim, né? Isso. Então a gravidez deu uma cortada nisso, da vida dela. Ela queria fazer um monte de coisa e a gravidez acabou podando, né? Digamos assim, Tolhindo os sonhos os dela. sonhos dela e ela teve que casar. E ela parece que desde a gestação ela ficou com esse, um bom paraense, ficou com esse ranço, né? Ficou Ela com tinha uma rejeição à maternidade, não era Isso. rejeição a palavra, mas era. Ela tinha uma rejeição, a ideia de maternidade, assim, desde as experiências todas com a criança, né? Tudo era ruim. E quando a Isso, criança indesejáveis. nasce, a criança já nasce terrível, né? Era um bebezinho de colo e chorava, 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 chorava desesperadamente e ela se irritava e ela via que era só com ela. Que quando o pai pegava, por exemplo, o moleque se calava na hora, parece como se ele estivesse fazendo de propósito, né? E tudo que era a criança cresce assim, né? Fazendo birra com ela, sempre era com ela. Quando ia para o pai, apesar de que ele não gostava do pai, mas ele sempre se apegava mais com o pai para jogar na cara dela
que aquela birra toda era com ela, que o problema era com ela que ele tinha. E agora que tu fez eu pensar que o filme ele não trabalha só a individualidade do psicopata, né? Mas eu acho que ele fala mais sobre a relação do filho com a mãe que levou os comportamentos dele se tornaram, aliás, ele virou essa pessoa sempre olhando para a mãe e aquilo era como se fosse um reflexo da relação que ele tinha com ela. Não era só sobre ele, psicopata. Sempre era sobre a mãe, era com ela, as chantagens emocionais que ele fazia. Usava o pai para fazer chantagem emocional com a mãe. Pois é. E, enfim. Qual é a senha do teu Wi-Fi? Do meu? Daí. Tu quer que anote, é? Tu trouxe esse papel pra anotar? Papel de sabonete, nem risca. Do outro lado. Tem uma caneta aí, produção. Cadê tua caneta? O Ian não mandou, não. Eu Mas- pensei que ele disse. Escreve. Ele tava a caneta, ele não disse. Manda aí um SMS aí pra Maria com a senha. Eu vou mandar pra tua mãe, Juan, tá? SMS? Mensagem de WhatsApp. Manda um WhatsApp. Mas ela tem, né? É pra outra pessoa, eu acho, né? Mas ela quer só o... Deve ser por Rihanna, não? Ele tá pedindo? Maria Vizinha. Deixa eu ver se chega um oi. Oi, chegou. Ah, xerife. Tem que postura. Bora fazer um vídeo nos apresentando para participar do BBB. Isso é a senha do Wi-Fi que o Juanzinho veio pedir aqui. Vamos depois. Sim, concluímos sobre o Kevin. Como você encara os desafios que surgem no dia a dia? Com tristeza? Eu confesso que eu sou uma pessoa pouco resiliente. E todas as vezes que eu lido com um desafio, eu penso logo, eu sou um dos que Deus não gosta. Por que Deus o Senhor fez isso? Enfim, mas eu nunca passei, eu acho, por algo assim aterrador, que fosse difícil de resolver, dilemas morais muito complexos. Então, as pequenas coisas do dia a dia que São vão irritantes. se somando e em um momento você se estressa e às vezes uma coisa pequena te derruba, mas é aquilo, né? Você caiu aqui e fica lá lamuriando um pouco, depois levanta e começa tudo de novo. Só pra ver se o microfone tá ligado. É, interessante. Eu também acho que eu tinha muito essa coisa do... Culpar o destino. E eu acho que eu era um pouco mais vitimista, né? Eu tentava não ser. Eu dizia que eu não era, mas eu acho que eu era. Eu era tipo, não, droga, tá acontecendo isso. Por que comigo? Por que sempre acontece comigo? E parece que a minha vida é muito mais difícil do que das outras pessoas. E realmente, às vezes, olha, até hoje parece que é, viu? Porque cada uma... Mas hoje eu levo muito mais com aquela ideia, né, da Terezinha, tipo, o que tem jeito e vai se resolver, o que não tem jeito, então não adianta ficar sofrendo, chorando. Isso aí é estoicismo. Amor fati. O que é isso? Estoicismo, amor. O estoicismo ele trabalha com a ideia do amor fati, né, que é amor ao destino. Aceitar as coisas como elas são. O que você pode mudar, é isso? Você tenta mudar e o que não pode você aceita.
É o que não tem remédio, remediado está. Sim. E óbvio que hoje em dia eu tenho muito mais essa coisa de eu vou resolver. Eu vou tentar resolver ao máximo. Vou. Mais proativo. E é isso. Coisa que antes eu travava. Eu travava, eu não conseguia resolver nada. Quanto mais problema eu tinha, mais eu queria me recolher num canto e ficar chorando Isolado, em posição chorando. fetal. E o pior é que essas coisas elas atravancam a vida da gente, né? Porque parece que se tu não resolveu isso bem aqui, um monte de coisa tu não consegue fazer, porque aquele negócio tá ali. Te bloqueando, no né? teu caminho. Eu ainda tenho um pouquinho, admito. Mas eu consigo virar a chave. Às vezes eu tô ali travado numa coisa que não precisava. Eu poderia ignorar essa parte por enquanto, resolver tudo o resto e depois eu volto pra cá pra tentar resolver. Se não é pra resolver, manda embora assim mesmo. Mas não, fica ali batendo cabeça. Aí tem hora que eu... E é difícil sair, é difícil largar aquilo, porque parece que precisa resolver aquilo de qualquer maneira. Mas não, faz... Respira. Pronto. Deixa quieto aqui, bora fazer outra coisa. E é muito, muito, muito melhor. Muito melhor, porque a gente sente que a gente produz mais, isso. sabe? E quando tu começa a fazer por partes pequenas, divide tudo em pequenas partes, que tu começa uma coisa, resolve um pouquinho aqui, outro ali, tu vê que anda. E uma vez que a gente percebe esse movimento, que tu conseguiu sair desse lugar um pouquinho, avançou, tu vai com otimismo maior pro próximo, porque tu viu que tu conseguiu, e se tu chega num obstáculo um pouco maior, aí tu já tem a ideia de quebrar ele em pedaços menores e ir resolvendo aos poucos. Eu acho que isso super funciona, esse progresso. Uma coisa que eu falo da minha graduação, né, que eu tive momentos assim que parece que eu nunca ia conseguir, que era impossível para mim. Que todo mundo consegue se formar, menos eu. Mas aí eu ia lá e durante o meu TCC também, eu abandonei ele no meio da pandemia, porque foi um momento muito complicado para todo mundo, né? E aí eu não estava conseguindo produzir, eu também nesse tempo não lia, não era leitora. Então era a dificuldade de produzir coisas era muito maior. Aí nesses 2 anos que eu fiquei esperando o TCC, foi o momento que eu me apeguei mais à leitura. Então é muito mais fácil você produzir algo produzir algo quando você sabe mais sobre o assunto. E para mim foi interessante porque eu reaproveitei um projeto de um outro semestre para fazer meu TCC, e era sobre leitura digital, né? Os desafios e os pontos positivos e negativos dela. E eu era uma pessoa que lia muito digitalmente, então eu estava falando de uma coisa que eu convivia muito, sempre. Basicamente, eu estudei para o meu TCC nas leituras digitais, eu fazia muita de literatura mesmo, leituras de literatura. Então eu estava falando sobre uma coisa que eu vivia o tempo todo. E eu sabia exatamente o que dizer, o que era negativo e positivo da minha experiência, né? Claro que tem que ter embasamento teórico para isso, mas eu sabia o que dizer e mais na frente eu fazia o embasamento, né? De teóricos da área, da leitura digital, enfim, já tem muitos estudos nessa área. Muito bom. Muito bem. Vamos falar sobre os hobbies, né? Já perguntei o que você gosta de fazer no tempo livre? Não. Responda. No tempo livre, cara, eu acho que, sinceramente, ou eu tô lendo ou eu tô dormindo. Ou às vezes eu começo a ler e termino dormindo. Isso é maravilhoso. Porque o meu mundo é o meu quarto. Então não há muita coisa para fazer. Eu moro numa cidade que não oferece muitas opções de lazer. Enfim, eu acabo me concentrando muito no meu quarto.
E aí é isso, pego um livro para ler, vou para a cama e durmo depois do livro. Às vezes eu acordo, faço uma leitura um pouco e depois cochilo de novo, mas ando. Isso quando num dia que eu trabalhei, que eu tô com sono, mas eu consigo. E à tarde, né? Que é o meu tempo livre. Se bem que meu tempo livre se estende da hora que eu chego do trabalho, 11 horas, até de manhã Ela na hora. trabalha pouco, tá? O resto é Ela tudo tem- livre, não tem muitos Ela compromissos. ela tem uma carga de trabalho que é o sonho de muito brasileiro, né? Que é trabalhar 5 por 2. 5 por 2, 5 por 2, trabalha das 7 às 11. 11. Das 7 às 11, dá o quê? 8, 9, 10, 11. 4 horas por dia. Mas é por isso que eu falo, estudem, né? Porque, olha aí, ó. Com isso aí, com essa carga de trabalho, ainda reclama ainda. Ah, estou cansada. O Muito estresse bem. do movimento. Qual foi a última série ou filme que você assistiu e adorou? O último filme que eu assisti foi Jurado número 2. Fala sobre o quê? Jurado número 2 é nesses julgamentos populares, né? Eles contratam um conjunto de jurados para participar do julgamento. Eu não manjo muito desses termos, aí fica meio perdido. E tem, eu acho que são 8 jurados, e tem o jurado número 2 lá, né? Que foi escolhido, o segundo escolhido. Eita, pão, que já passou 10 minutos. Enfim. E aí começa a fazer o julgamento do caso, e o jurado número 2, que estava ali querendo só se livrar daquele julgamento, ele descobre que ele pode ter relação com o crime que está sendo julgado. Um cara é acusado de ter matado a namorada e jogado num rio, num córrego, numa ponte lá. E quando os fatos vão sendo colocados, ele começa a perceber que ele estava na cena, né, com o rapaz, antes de haver o crime, ele estava na mesma cena que o rapaz que estava sendo acusado estava com a namorada num bar. E eles Mas ele não conheceu o cara. Não, estava lá naquela data específica que aconteceu o crime. E aí ele vai tendo a narrativa dos fatos e ele vai começando a se lembrar daquela noite do que aconteceu isso. E ele lembra que ele atropelou alguma coisa nessa noite, mas ele saiu do carro, estava chovendo, estava de noite, ele saiu do carro, olhou, não viu nada e seguiu para a casa dele. E meses depois, quando vai rolar esse julgamento, ele começa a se perguntar se não foi ele que atropelou essa moça. Ele pensa... Eu acho que eu já vi esse filme. Ele pensa em procurar a polícia e contar que houve, né, isso. Só que um amigo dele aconselha que ele não faça isso, porque ele tem um histórico de alcoolismo, né? Ele foi alcoólatra e estava num processo de... Ele estava saindo do alcoolismo, mas ele foi até o bar por uma crise emocional, pediu uma bebida, mas não chegou a beber. Só que ninguém ia acreditar que ele não bebeu. Ele tinha um histórico de alcoolismo, ele estava num bar com um copo de cerveja, ninguém acreditava na inocência dele. Ele ia ir lá, né? O cara coloca que ele poderia pegar até prisão perpétua. E aí ele fica calado. Só que ele tem um dilema moral, porque ele, junto com os outros jurados, todo mundo quer logo acusar o cara, ele é culpado, para todo mundo se livrar. Mas ele começa a desenvolver, não, talvez o cara não seja culpado, coloca isso, coloca aquilo, porque os fatos são circunstanciais e não prova a culpa dele. E aí isso os jurados começam a não ter certeza mais e começam a especular muita coisa, que pode ter sido... E a arma do crime também não aparece, aí eles começam a especular que pode ter sido um carro, e aí ele já fica num dilema assim de, meu Deus, vão chegar em mim também, e ele não tem certeza de nada. E aí é interessante porque o filme ele trabalha muito os interesses, né? Existe um interesse da promotora que está no caso, que ela está querendo se eleger na política, então é importante que ela prenda esse cara para dizer que ela é fodona.
ele tem o interesse pessoal, o jurado número 2 tem o interesse pessoal dele, que é proteger a família dele, ele não pode ser preso, mas ele também não quer acusar o cara. Tem o interesse do cara por si próprio, que não quer ser preso, e o interesse dos outros jurados. Do júri de modo geral. Do júri de modo geral, porque ele começa, o filme trabalha cada um ali, não, eu quero, prende logo ele, que eu quero ir pra minha casa cuidar das minhas coisas. E aí tu vê que tem uma coisa muito egoísta, né? Existem os interesses nobres, que é eu quero proteger minha vida. Existem os interesses egoístas, que é cada um cuida da sua. Existe a ambição, no caso da promotora, que quer se eleger, ela precisa dessa prisão para que o nome dela se promover. E aí vê como trabalha esses núcleos de interesse, né? Inclusive a Toni Collette, que está maravilhosa lá no papel dessa promotora. Pesquisa aí quem é Toni Collette, que eu também não sei quem é. É a do Hereditário, a mãe do menino lá do Hereditário. Aquela que não lembro da cara dela. Muito bom, recomenda o filme? Eu vou assistir. Recomendo, eu dei 5 estrelas no Letterboxd, lá, aquele app de cinéfilos. Muito bom. Também não sei que aplicativo é esse, tá? Mas baixem o Letterboxd. As recomendações são ótimas aqui. Muito bem. Perguntou sobre o quê? Sobre o filme, né? Uhum. Tem algum hobby ou talento especial? Tenho. Não, talento tenho. É uma coisa que acontece, é coisa de artista, né? Eu gosto de escrever poesia, assim. Às vezes acontece de eu escrever alguma coisa assim que realmente eu sei que ficou bom. Mas chega, não é uma coisa que todo dia eu tô escrevendo, tô produzindo bons textos, né? Eu tinha um caderninho até, só que agora eu tô com bloqueio criativo. Não sei se... Perdi a linha de raciocínio. Poesia. Meu hobby é esse, eu tento escrever alguma coisa de vez. Não hobby, é um talento. É o meu hobby escrever, né? O talento aparece só de vez em quando. Não, hobby, né? Hobby é o talento. Verdade. Muito bem. Sobre experiências, qual foi a experiência mais divertida que você já teve? Divertida. É difícil lembrar algo assim como um ponto alto na minha memória, né? Divertida. Olha, vou admitir que eu também não lembro o que foi a coisa mais divertida que eu já fiz na minha vida, não. Porque também sou um pouco, né, como é sabido de Soubedo. Como é soubedo, sabido. Divertida, não sei, divertida. Acho que o karaokê que teve aqui no quintal um dia desse. Vamos pegar uma coisa mais recente, né? Interessante também. Não, eu também não vou colocar o meu aqui. Geralmente eu dou uma opinião também, né? Coloco alguma coisa sobre mim, mas eu acho que essa eu vou pular. Estamos com quanto tempo já de podcast, de entrevista? A gente estava com 10 minutos quando eu comecei a cronometrar aqui, então estamos com 43 minutos. 43 minutos. Vamos levar até 1 hora, né? Vamos ver se a gente consegue fazer 1 hora de entrevista aí. Tem algum momento do dia a dia que te marcou recentemente? Momento do dia a dia que marcou recentemente. Do dia a dia. Fui pra Fortaleza, tava em Fortaleza. Mas ele falou do dia a dia. Do dia a dia, né? Eu acho que o dia a dia não marca ninguém, não. É difícil. Eu tô aqui no meu dia a dia tranquilo e pá, caiu uma meteoro em cima da escola. Olha, faz parte do dia a dia, né? Tu tava no momento do dia a dia e aconteceu alguma coisa marcante, né? Uhum. Então, eu acho que é assim. Tu tá no teu dia a dia e algo atípico, marcante aconteceu, né? Não foi algo que
Que tu planejou? Foi algo fora do meu dia a dia. Tipo, a minha viagem. Aconteceu uma coisa super interessante lá na minha viagem. Não faz parte do dia a dia. Tá, é isso. Deixa eu ver. Uma coisa marcante do dia a dia. Ah, meu Deus. Difícil. Furou 2 pneus da minha bicicleta só de uma vez. Não consigo me lembrar de algo. Se não tô lembrando é porque não marcou, né? Tá, bora. Vai lá, próximo. Próximos. Como você encara os desafios que surgem no dia a dia? Já foi essa daí. Já? Já. Eu falei que não era Ah, é resiliente. porque eu pulei daqui dos hobbies, dos interesses e hobbies, eu pulei para o. Era o 3 daqui, eu pulei pro 3 daqui. Então fez aqui? Que é isso aí? Ah, se tem algum hobby ou talento especial já, né? Já foi. Vamos falar sobre família, né? Famílias e relações. O que família significa para você? Problema. Eu acho sufoco. Não é sufocamento. Asfixia. Eu não sei se essa experiência é comum aos meus irmãos, mas eu tenho a impressão, a confissão, né? Teus irmãos vão ver isso aí. Que eu sou mais eu longe da minha família. Agora, esse fenômeno não sei explicar de onde vem, mas eu tenho a impressão de que a minha família me constrange. Mas, assim, a família toda, quando tu tá próximo da tua família, ou tipo assim, qualquer pessoa da tua família que esteja próxima. Por exemplo, tu vai trabalhar com o Leandro, né? O Leandro é o... O Leandro me constrange. Tipo assim, não consegue ser mais espontânea. Eu acho que quem não me constrange é a Nayane. Não sei se por ela ser mulher, apesar de que a gente não tem muita convivência, mas da última vez que eu tive com ela em São Paulo, me senti altamente à vontade sobre tudo. Mas na maioria das... O Sérgio te constrange. Com certeza, aquele ali é que constrange mesmo. Por exemplo, se eu tenho alguém, um ficante, não deixa ele vir aqui em casa. Todo mundo passa por isso aqui nessa casa, eu acho, né? Não vem em casa, nem desaparece daqui. Pior, né? A gente de casa tem esse... Porque o cara sabe gente não, que né? ele vai ouvir piadinha. Porque já ouviu. Porque o Leandro nunca teve esse problema. Ele levava a mulher, tocava dentro de casa, sem problema nenhum, sem pudor nenhum. Pois é, o Leandro é bem resolvido nessas questões. Eu sinto que eu sou mais natural longe da minha família. Mas eu também preciso de analisar o ambiente e me sentir confortável. Logo, significa que eu não me sinto confortável na minha família. Interessante. É um ponto interessante, né? Diferente da maioria. Eu também não me sinto... Também não, né? Vamos deixar pra lá. Nossa família é realmente um pouco complicada. Qual a sua lembrança favorita na nossa infância, né? Agora o ChatGPT fez uma pergunta, assim, como eu disse que ia entrevistar minha irmã. Mas é uma lembrança contigo, então. Eu acho que nossa infância tá falando que tenha eu e que tenha os irmãos, eu acho, né? Pode ter que tenha eu no meio, eu acho. Agora tu fez eu pensar sobre uma coisa. A maior parte das minhas lembranças da infância, eu digo assim, os pontos altos, aquelas coisas que ficam, né, na mente, assim. Eu tô sozinha. Ou com os meus amigos da rua, do quintal. Eu lembro muito, assim, da época que eu gostava de construir casinhas no quintal, né? Eu construí uma casinha aqui, chamava o moleque, bora brincar de casinha. E eu tinha essa coisa frenética de eu não gostar de ter uma casinha por muito tempo. Então eu tive várias casinhas, mudava de um canto para o outro, o quintal era grande, dava para eu ficar circulando por ele. E eu lembro muito
desse movimento, assim, porque isso durou anos, né, da minha infância, eu trocando de casinha e chamando meus amiguinhos. Agora, com meus irmãos, eu tenho, acho que lembranças isoladas. A gente não brincava muito. Eu lembro deles brincando no quintal e eu jogada no canto assistindo, Teus irmãos, os jogando mais velhos. futebol, Deixa eu ver. E não sei, eu acho que quando você é muito criança e eles já são mais adolescentes, as brincadeiras são diferentes, já não se conecta Aí, fora muito. que tu foi a primeira mulher, né? Depois tiveram 4 homens. A Nara ficou lá no finalzinho, assim. Foi? É, né? São 4 homens, eu sou a quinta, né? Filha. Muito bem. Ela não guarda a família mesmo, não. Mais uma sobre família. Isso explica a vontade de não ter Olha, filho. chat GPT de novo, tá? Como você descreveria a nossa relação como irmãos? Eu ia fazer essa pergunta. O chat GPT fez, eu ia perguntar sobre... Ia perguntar antes, né? Que tu falou que a tua família te constrange. Mas enfim, ele entrou agora. Como que é a nossa relação como irmãos? Como que você descreveria a nossa relação de irmãos? Bom, eu acho que é uma relação... Eu vou poder falar também. Eu acho que é uma relação mais de colegas, amigos do... Não sei, acho que amigo também tem muita intimidade. Eu acho que a gente não tem muita intimidade para trabalhar a parte sentimental. A gente é muito bom para rir junto de piadas, para falar coisas do mundo, mais de nós mesmos, assim. Ai, irmão, tô passando por esse problema, assim. Eu não me lembro de ter me aberto com o Nino. Tô falando da minha relação com ele. E a gente é melhor feliz do que triste. A gente se dá bem melhor quando tá feliz. Quando tá triste, não está. É porque a gente é muito desligada, na verdade. É uma coisa da família, né? Nós irmãos, a gente é bem largado, assim. Mas eu já tive alguns episódios, né? Lembra? Que eu já... Teve alguns episódios, assim, que eu tava meio... naquelas bad vibes. Eu vou dormir pra ir. Saí daqui e fui andando, sei lá, de bicicleta, de moto. Foi mesmo. E eu já fui pra dormir lá com a Nara porque eu não queria dormir sozinho em casa. Eu sabia que era por isso que tu não queria dormir sozinho. Sabia, eu falei, não estava me sentindo muito bem. Eu fui pra lá. Mas assim, são bem pontuais, assim, né? São umas situações bem específicas, não é? Bora aqui, deixa eu ver. Ai, que bonitinho. Não tem esse amor, não. A gente não sei, eu acho que existe uma construção, eu tenho, pra mim, assim, desde adolescente eu acho que eu observo isso, que parece que os irmãos, eles não demonstram fraqueza um na frente do outro. Então, tu pode se abrir com um amigo, tu tá passando por um momento, mas na frente dos irmãos, tu tem que estar sempre pronto pra ser legal, achar graça e fazer piada. Então, tu tem que estar sempre lá em cima. Eu, não sei, eu tinha essa sensação de que a gente não podia demonstrar fraqueza na frente dos irmãos, dentro de casa. Então, é um povo que sempre tá com uma coisa de insensível. Se alguém falava de alguma coisa meio sentimental, tu é gay. Então, de ficar sempre... Tinha que ficar meio blindado ali. Né? E eu acho que é por isso também, o fato de eu me sentir meio constrangido dentro da minha família. Nossa família é um pouco complicada mesmo. Acho que eu já até falei isso. Já. Antes, já. Então, quase. Tu é? Planos e sonhos. É um outro tópico aqui do chat GPT. Acho que vai dar os 60. Não, aqui já tá em 53, né? Então já deu 63, né? Aí tá 53? Não, tá 44. Tá. Temos 10 minutos aí. O que você espera alcançar neste ano? Quais são os seus planos, né? O que tem aí pra Neste 2025? ano? Bom, eu tô tentando, assim, o plano, né? Curto prazo, tentar um emprego na minha área.
para ganhar melhor. Mas tu não já trabalha na área. Não. Tá vendo que irmão é esse que não sabe? Mas tu não dá aula, não? Não. Ah, tu é Só só... auxiliar de turma. Continuo ganhando um salário mínimo. Sem nenhum acréscimo. Ah, é? Uhum. Não corta essa parte, então. Aí ele falando que eu super ganho bem e não trabalho nada. Então, eu queria trabalhar na minha área, né? Ganhar um salário, começar a trabalhar como professora e ganhar rios de dinheiro. Essa daí... Assim, a questão de sonhos, tinha essa pergunta ou não? É só pro ano? É pro ano. Ah, tá. É isso, ganhar melhor, começar a viajar mais. do que Mas e viajar. qual é o seu maior sonho? Já é a segunda pergunta. Eu acho que eu não tenho um maior sonho, assim, aquela coisa de desde a infância, não, quero ser isso, quero fazer isso. Mas eu me contentaria com ter dinheiro suficiente para viajar o mundo. Eu quero poder viajar, Tá aí, é uma coisa que eu queria fazer também. fazer várias viagens, conhecer várias novas culturas. Mas A Nara da família foi a única que já saiu do Brasil, tá? Foi pra Argentina, né? Mas foi pra Argentina, foi pra um país que fala uma língua diferente, né? Muito interessante. Eu pois teria ido também. Então isso é uma questão, mas para mim não é uma questão de ostentação, sabe? Uma questão de realmente- realização própria, né? Mas para mim é realmente sobre experimentar coisas diferentes do que eu vejo todo dia. Eu sou nasci numa cidade pequena, muito quadrada, com as mesmas, com as pessoas basicamente a mesma lata que eu vejo todo dia de todo mundo. Então quando a gente sai para uma coisa diferente, assim, né? Tu vê culturas, comportamentos, tu experimenta culinária diferente. E a tua visão de mundo amplia, eu acho isso. E não sei, acho que eu tenho uma busca eu queria ser uma pessoa melhor. E eu penso que experimentar o mais o mundo amplia os nossos horizontes e a gente consegue ter, não sei, uma serenidade maior na vida, porque eu acho que quando tu enxerga muitas realidades, tu compreende melhor o mundo e tu te torna uma pessoa mais tolerante, mais leve. Eu anseio isso, né? Não sei se as minhas experiências vão realmente me transformar nessa pessoa, mas eu busco um pouco disso, ter uma vida mais leve, mais de boices. De boas. Muy bien, muy bien. O que te motiva a seguir em frente todos os dias? Instinto de sobrevivência. Não sei, eu acho que a gente tem uma coisa natural da esperança, né? De que o amanhã ele vai ser melhor do que o hoje. O investimento no amanhã tu sempre tem a sensação de que o amanhã tem algo melhor do que o hoje. Então, tu acordou, tu tem essa fé, essa coisa que o tempo vai te trazer coisas boas, né? A gente perde muita coisa no tempo, mas ganha também muitas coisas. Tem ganho. Esse movimento da vida, ele Mas tu não por si tem uma só, coisa muito bem... alguma coisa pelo que eu levante todo dia, assim, as coisas específicas. Não, eu acho que no momento da minha vida agora eu Tu pensa em ser mãe? Não, nunca quis ser mãe. E as pessoas me perguntam, quando você se entende como mulher, né, progenitora, tu começa a ouvir essas perguntas. Tem vontade de ser mãe? Desde que eu me entendo por mulher, eu digo que não. E as pessoas sempre dizem, não, é porque tu é muito nova. Eu ouvi isso aos 17, aos 20, aos 22, aos 25, aos 29. E agora com 30 anos eu continuo não tendo vontade nenhuma de ter filho. A maternidade para mim é uma tragédia, assim, enfim, não é isso. É traumática. Eu penso na questão, as pessoas levam muito pro lado religioso, não, mas o milagre da vida, eu não me atenho muito a isso, eu penso mais na questão de física mesmo, que o filho para mim vai atrapalhar minhas viagens, eu vou ter que levar ele, então eu vou ter que deixar com alguém. A questão física mesmo, a gravidez por si só, ela é uma coisa muito invasiva, o peito cai, o bucho enche de estria,
a mulher se mija a gravidez inteira depois de um certo período. Então eu penso que é muito incômodo, e é um incômodo que eu não estou disposta a passar, porque eu tenho vontade de ter filho. Né? Interessante. E tu adotaria? Não, Eu pelo mesmo adotaria. motivo. Eu adotaria, mas eu sempre, quando eu comecei a pensar sobre adoção, né, eu acho que eu passei por um processo, um medo de, mas eu vou ficar sozinha no mundo. Não que um filho garanta que ele vai cuidar de ti na velhice. Mas eu pensei na questão de adotar um filho adolescente já, que eu já possa viajar com ele, sempre pensando nisso, né? Sem precisar trocar a fralda. Mas, sem precisar trocar a fralda. E é alguma coisa de, eu prefiro pegar alguém numa situação de vulnerabilidade, e isso num cenário em que eu tenha condições financeiras e psicológicas para oferecer uma vida com dignidade para essa pessoa, né? Tirar alguém de um lugar de adoção, eu acredito que essa pessoa já vem com muitos traumas, e eu poder dar todo esse aparato, esse amparo, né? Ter todo um acompanhamento psicológico, eu poder dar uma educação boa e transformar essa pessoa num ser humano com dignidade. Eu prefiro isso do que botar um filho no mundo. Mais um aí para... Melhor eu tirar alguém de uma situação de vulnerabilidade do que colocar mais um filho no mundo, já que eu não tenho esse sonho. Eu entendo as pessoas que têm sonho de ter, eu quero ter um filho do meu corpo, do meu ventre, já que eu não tenho sonho de maternidade, para mim uma opção seria a adoção. Muito interessante, né? Muito bem, eu acho que estamos finalizando, né? Deu 1 hora aqui. Eu acho que foi bem produtivo. Acho que não gastamos nosso tempo à toa. Espero que tenha prestado nossos microfones. Já pensou? E a gente vai gastar mais 1 hora assistindo depois. Não, eu não vou gastar essa hora, não. Eu vou só pegar, cortar um pedacinho só, talvez, da introdução e do final, talvez, e o resto a gente vai mandar para os nossos irmãos assistirem. Mas vai ser publicado, né? E é isso. Esse é o nosso protótipo, né, digamos assim, de podcast ou de entrevista. Eu achei que foi muito bom. O que tu achou? Experimental, achei que fomos bem. Também. Apesar de ter devagado bastante. Eu acho que dá uns cortes muito bons sobre algumas falas, né, da Nara, principalmente sobre filmes e sobre algumas coisas assim. Acho que foi bem interessante. Muito obrigado por ter participado comigo. Obrigada a você. Entrevista. Até a próxima. Até a próxima. Dá pra... Não, acho que ele não para sozinho. Aí tu já quer...